Olá pessoal, o setor da construção civil na Paraíba tem convivido com momentos de grande apreensão. O nosso estoque de imóveis está elevado, as construtoras, muitas delas, pararam de fazer lançamentos e estão no sacrifício tentando concluir obras e entregá-las aos compradores no prazo. Entre novembro e dezembro do ano passado, apenas 2,4% das unidades habitacionais oferecidas na Paraíba foram vendidas, segundo dados do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Paraíba. A crise econômica, que reduziu o poder aquisitivo dos trabalhadores, seria um dos indicadores para esse panorama, mas seria só isso? Sem dinheiro, os consumidores, e muitos deles, deixaram de pagar as prestações de seus imóveis, abalando ainda mais o setor do imobiliário. Para analisar esse momento difícil do setor, estamos aqui nos estúdios com o presidente do CRES da Paraíba, Rômulo Soares, e o advogado da Associação Nacional dos Mutuários e Consumidores, Edson Duarte. Boa noite. Boa noite. Rômulo, antes da gente entrar no debate sobre o setor imobiliário e a construção civil, hoje a Caixa Econômica lançou mais um programa para tentar aquecer as vendas, só que de um rumo um pouco diferente e não diretamente junto aos mutuários. É o ProLote, que é uma linha de crédito para o setor privado. São 1,5 bilhão para contratação imediata, e esse setor vai ser para limpeza de terrenos, implantação de redes de água e esgoto, distribuição de energia elétrica. Aí eu te pergunto, está sendo bem aceito pelos empresários esse novo programa? Boa noite, Fábio. Boa noite, doutor, aqui representando a Associação dos Mutuários, a você que nos assiste nesse momento. Olha, na verdade, a construção civil, ela tem um momento histórico muito interessante. E o governo lança nesse momento, que a gente sabe que é um momento difícil, é um momento de dificuldade. A crise política, ela é uma crise que não se estanca e que afeta diretamente a economia. Mas esse lançamento aí do apoio à produção, eu posso chamar dessa forma, aos empreendedores, incorporadores de loteamentos, é algo bastante interessante, inteligível. Eu parabenizo realmente ao governo, porque já acontece isso nos empreendimentos. Como é que funciona hoje? Apoio à produção dos empreendimentos. A construtora, ela adquire um terreno, faz um projeto, leva até o banco, a Caixa Econômica, vamos utilizá-la como um piloto de nossa entrevista, e ele apresenta todo o projeto físico, financeiro, tempo que vai entregar e as condições que ele vai ter que fazer essa obra. E a Caixa entra aí com os seus 60%, 70% até 80% desse financiamento e vai desembolsando à medida que o prédio ela vai crescendo e eles vão fazendo a medição. No loteamento, os próprios incorporadores, ele vai comprar gleba, faz toda a estrutura como manda a lei de loteamentos, e ele banca toda a infraestrutura, que é exatamente a parte de águas pluviais, calçamento, meio-fio, eletricidade e as infraestruturas que a gente conhece para que ele possa, de acordo com a lei, ele possa poder comercializar ou então ter um prazo de entrega. E também esses são os loteamentos que a gente vê na lei, que são os loteamentos comuns. E tem os loteamentos que, apesar de não estar na lei federal, mas é disciplinado hoje pelas municipalidades, que são os loteamentos de condomínio fechado, que é também um loteamento, mas para a construção de casas. Então, o que é que acontece? A Caixa Econômica vai, através do sistema gestor do FGTS, vai fazer o aporte de até 70% dessa infraestrutura básica, que é exatamente o grande gargalo de quem está fazendo esse loteamento. Então, eu acredito que isso deva ser um incentivo maior à construção civil, incentivo maior ao mercado imobiliário, e nós, como corretores de imóveis e donos de imobiliárias, vamos realmente ficar muito felizes se esse projeto ele não tiver um decréscimo. Sei. Agora, Rômulo, eu te faço uma pergunta, já conversamos antes do programa.
Essa infraestrutura, ela não é uma obrigação, não seria uma obrigação do município ou do estado, assim, e aí depois eu repasso para o Edson. Você vê vantagem desse programa para o mutuário, Edson? Primeiro, o Rômulo explica se o governo e o município não estão abrindo mão de fazer esse trabalho. Não, o parcelamento do solo, ela é disciplinado por uma lei federal, como eu falei aqui, e também pela lei municipal, que ela é uma lei acessória à lei federal. Mas, na verdade, a infraestrutura é do empresário. O que o município ela faz, ela autorizar, dentro da legalidade, dentro de toda a investigação, né, documental e de estrutura, se aquele loteamento ele está podendo ser dado a licença, e para que ele possa averbar a gente chama o registro no cartório de registro da circunscrição daquele loteamento. Então, essa não é o papel do município. O papel do município é, sim, por exemplo, quando é um loteamento de lotes, cuidar da iluminação pública, cuidar da conservação da iluminação pública, depois que o loteamento ela já tem uma vida, vamos falar nesse sentido. Mas toda a infraestrutura básica que a gente falou aqui agora, que é cara, se a gente puder falar, doutor Edson, em termos de percentual, ela é em torno de 50% a 60% do custo de você constituir um loteamento hoje em qualquer área. E aí, Edson, é uma boa também para o consumidor mutuário? Eu entendo que sim, prezado Fábio, boa noite, doutor Rômulo. Eu entendo que sim, inclusive, independente das questões político-partidárias, eu penso que no contexto da crise, né, grave que o país atravessa, o governo ele teve sim um momento de felicidade ao lançar esse projeto, na medida em que uma coisa é o mutuário ter uma disponibilidade financeira para adquirir um imóvel pronto. Né? Outra coisa é ele ter essa mesma disponibilidade para adquirir um terreno, um lote. E o lote, como o doutor Rômulo bem colocou, ele fomenta uma cadeia de negócios, né, na construção civil, ele fomenta uma cadeia muito grande na economia, que é inclusive aí uma tacada que eu entendo correta para fomentar essa economia no momento de grave crise e botar o país no rumo correto. Certo. Fábio, eu queria só contribuir uma coisa aqui, se você me permitir, que isso vai trazer também um conforto muito grande para o município. Por quê? Porque na exigência do projeto e da lei, o loteamento tem que estar registrado. E nós temos casos na Paraíba, e no passado isso foi muito comum, de loteamentos lançados que não eram registrados, vendidos sem a fiscalização do Ministério Público e dos órgãos que têm competência, e a pessoa, quando ia escriturar, tinha um desprazer de dizer que não podia escriturar porque aquele loteamento não existia. E o curioso é que, mesmo assim, tinha energia, tinha água, cobrança internet. de IPTU. Né? Pois é. Edson, explica um pouco para os nossos telespectadores o que é a Associação Nacional dos Mutuários e Consumidores. É uma entidade que a gente já conhece, mas acho que a grande maioria não conhece e, de repente, pode se encaixar em algum problema que tenha com a casa própria. Explica o que é a associação. Sim. A Associação Nacional dos Mutuários e Consumidores, a ANMC, ela surgiu, né, da necessidade de se fazer justiça social para com os adquirentes de imóvel, aquele que sonha, né, com a casa própria. E se percebeu que, dado o contexto tributário, o contexto econômico do Brasil, conturbado muitas das vezes ao longo do tempo, ao longo dos anos, nos diversos momentos que o país atravessou, esses mutuários, esses adquirentes, esses sonhadores da casa própria, acabavam entrando num grande pesadelo, né, na medida em que se deparavam com contratos altamente leoninos, com contratos que muitas vezes, se me permite usar uma figura de linguagem, tinha cascas de banana, né, para que o mutuário chegasse ao final do contrato
após pagar durante muitos anos sem conseguir efetivamente realizar o sonho, porque ele era surpreendido então com um saldo devedor impagável. E aí surge a ANMC, que na época era a NMM, era a Associação Nacional dos Mutuários e Moradores, que recentemente tivemos uma alteração e mudamos a nomenclatura e acrescentamos consumidores. Mas a finalidade é exatamente essa, é garantir efetivamente o direito à aquisição segura da casa própria. Quais são as principais ações que vocês recebem lá dos mutuários? Então, inicialmente, ingressava-se com ações de exclusão de cláusula, porque nos contratos mais antigos, que ainda perduram em algumas situações, mesmo depois de algumas mudanças no sistema financeiro de habitação, existia uma cláusula, ou existe uma cláusula, chamada cláusula do saldo devedor residual. Então, inicialmente, o remédio jurídico utilizado para combater essa cláusula do saldo devedor residual era a ação de exclusão de cláusula, né? Que pedia ao Estado juiz, ou seja, ao Poder Judiciário, que declarasse a nulidade dessa cláusula, posto que a mesma absolutamente ilegal e abusiva. Mas, infelizmente, nos anos recentes, o STJ mudou o entendimento e o que antes o Judiciário, em geral, vinha declarando como abusivo, como ilegal, que era a cláusula que instituía o saldo devedor residual, passou a ser legal, né? Ou seja, o Judiciário, então, certamente provocado pelos agentes que compõem o sistema financeiro de habitação, ele transfere um ônus que deveria ser do banco, ou seja, a cláusula de resíduo que gera o monstro contábil conhecido como saldo devedor residual, ele transfere esse ônus do banco e impõe esse ônus ao mutuário, ao consumidor, deixando aí então muita gente à mercê da ganância econômica dos bancos, né, da onerosidade excessiva, enfim, e consequentemente sem poder quitar o seu imóvel por essa questão. A partir da mudança de entendimento do STJ, um novo remédio jurídico, né, passou a ser implementado pelos escritórios de advocacia, pelas associações da mesma natureza da nossa, que é a revisão de cláusula, a ação revisional de financiamento imobiliário. Ou seja, a partir da mudança de entendimento do judiciário, que infelizmente foi muito nociva ao consumidor, as ações elas passaram a correr no sentido de perscrutar o contrato como um todo, né, e atacar os vícios contábeis, porque mesmo com essa mudança de entendimento, a despeito do entendimento de que a exclusão de cláusula não é mais cabível, você então consegue aí, através da via revisional, revisar o pacto contratual entre o consumidor e entre o banco, para identificar ali, e com certeza se identifica com muita clareza, vícios contábeis, tais como anatocismo, né, que entende-se como juros capitalizados, e tarifas que os bancos ainda insistem em embutir no contrato, que o tornam leonino. Ok, Edson. A gente vai dar uma pausazinha, tomar uma aguinha e volta daqui a pouco e vamos falar de inadimplência nesse setor que eu sei que é grande. Estamos de volta com o Correio Economia, hoje discutindo a crise na construção civil e setor imobiliário com o presidente do CRES da Paraíba, Rômulo Soares, e com o advogado Edson Soares, não é Edson Soares, é Edson Duarte da Associação Nacional dos Mutuários e Consumidores. Rômulo, a bendita inadimplência no setor imobiliário e construção civil, ela é grande, né? Me dá o tamanho dessa inadimplência. Na verdade é o seguinte, a gente sabe que a questão da inadimplência, ela circunda muito pela mal operação imobiliária. Eu posso dizer isso a você porque é uma grande verdade. Vamos dar um exemplo aqui muito prático, inclusive contribuindo pelo que o doutor aqui nos pontuou com muita propriedade, apesar de
A gente vê hoje que o sistema financeiro de habitação teve algumas modernidades, mas ainda paira ainda nesses maléficos detalhes, que é exatamente embutir determinadas situações dentro de um contrato, ao qual o Código de Defesa do Consumidor, ele praticamente torna-se, aquele momento, uma cláusula nula. Mas, voltando à inadimplência. O que a gente pode pontuar da inadimplência? Primeiro ponto, quando a pessoa vai comprar um imóvel financiado. Então, o banco, ele trabalha muito com o critério do percentual de comprometimento de renda. Então, esse comprometimento de renda, ele hoje paira em 30% daquilo que você ganha bruto. Esse é o primeiro ponto. E muitas vezes, alguns clientes desavisados, ele vai formar uma capitalização de renda fictícia. Que ele não tem. Porque a realidade é uma coisa, você querer financiar por querer financiar, e vai esquecer que, de uma forma legal, ele vai estar devendo a um credor, que é um banco. E hoje, com a mudança, né, doutor, da questão da cláusula, hoje é uma cláusula que a gente chama alienação fiduciária, então isso torna-se o processo mais desburocratizado, afastou o Poder Judiciário através do cartório, ele notifica, e o próprio imóvel, que no passado, com a cláusula hipotecária, ela era de propriedade do próprio credor, ele hoje é de propriedade era do devedor, hoje é do credor, na alienação fiduciária. Então, esse é o motivo. Mas o grande motivo mesmo da inadimplência é a falta de planejamento financeiro das pessoas. Isso eu acredito. E contribuindo com essa grande fase que a gente vem passando aqui de do meio do ano, eu posso pontuar assim, do meio do ano de 2014 para cá, 2016 se acentuou de uma forma muito forte, 2017 dá sinais de melhoria, mas essa insegurança jurídica, essa insegurança pessoal das pessoas, é um momento de comprar, não é? Será que se eu comprar vai voltar a inflação, vai voltar eu vou ter a garantia do meu emprego? Essas dúvidas que pairam. Então, a Construção Civil, ela ressentiu-se muito. Por quê? Porque de 2009 até o meio do ano de 2014 foi um boom imobiliário, foi um boom de construção, e essas construções, elas têm um tempo de 3 a 4 até 5 anos de entrega. Então, nesse período, as pessoas foram vendo seus saldos devedores se ampliando. Quando foi no momento de financiar, elas se viram sem a capacidade de comprometimento. Houve algumas mudanças, que essas mudanças a facilitaram, mas não caiu na graça ainda, que eu acho que é uma solução de financiar na planta, porque você já garante o contrato, você já garante aquele pacto de juros, pode ter a mudança no país que for, mas esse financiamento na planta, ele tem também um condicionante, que é exatamente só para aqueles empreendimentos que o banco financia, que é o apoio à produção. Então, o país, ele passa por um momento muito importante, que é uma de reflexão. A indústria da construção civil é a que primeiro reage quando ela volta a empregar, como está voltando, com passos ainda curtos, mas ela mostra que o brasileiro, ele pode ser dissociado de tudo que está acontecendo, porque a gente sabe que o que está acontecendo não vai para um Fábio Cardoso, não vai para mim, não vai para um Dr. Edson, não vai para as pessoas que são diferentes do que está aí. Então, a gente tem que acreditar no país, tem que acreditar no Estado, tem que acreditar nos empresários paraibanos, nos empresários brasileiros, porque senão o país parar vai ser ruim para todo mundo. Agora, no caso da inadimplência, Edson, a gente vê que a Caixa deve ter um grande número de inadimplência e muitos imóveis vão a leilão. Aí são duas perguntas que, inclusive, o Romulo pode até, certamente vai entrar nesse debate. Como é que a Justiça leiloa um imóvel com as pessoas morando dentro? A leiloa, uma pessoa remata e essa pessoa tem que entrar na Justiça para retirar quem está morando. Essa lógica é lógica ou... Na verdade, Fábio, como o Dr. Romulo colocou também com bastante propriedade, a Lei 9.514, que é a Lei de Alienação Fiduciária, essa lei ela foi
um facilitador para os bancos, né, afastando aí o judiciário e tornando o procedimento de retomada do imóvel bem desburocratizado, de modo que um leilão é realizado sem necessariamente que a justiça intervenha nisso. É um procedimento extrajudicial, ou seja, não necessariamente feito em juízo. E quando o banco ele oferece o imóvel em leilão, ele normalmente, por exemplo, recentemente nós vimos um caso de um imóvel que acabou sendo arrematado por um preço bem abaixo do que ele realmente vale mercadologicamente falando, né? O imóvel valeria hoje no mercado 250, 280 mil reais e ele foi arrematado por 51 mil reais. Esse arrematante, esse comprador, né, do leilão, ele é cientificado, né, pelo banco de que a responsabilidade em tirar, né, a pessoa que está ocupando o imóvel é dele. Né? Então, tudo isso graças a um procedimento desburocratizado por essa lei que, inclusive, o governo atual tem planos de reformar essa lei para facilitar ainda mais a vida dos bancos. Então, assim, me parece, com todo o respeito devido a quem quer que seja, que posições tomadas como essa, no intento de se criar uma lei que facilite, desburocratize os bancos tomarem o bem de uma pessoa sem necessariamente a intervenção do judiciário, me parece aí a raposa tomando conta do galinheiro, se deixando à mercê aí o consumidor. E sempre os bancos. Porque tem um exemplo, Rômulo, antes de você dizer que os corretores já estão recebendo esses imóveis para revendê-los, tem um exemplo categórico que nós já fizemos uma reportagem que uma mulher arrematou um imóvel num leilão e quando passou nesse imóvel viu uma placa de vende-se. Aí ela foi e ligou, procurou, eu arrematei esse imóvel no leilão. Para que ela foi fazer isso? A pessoa simplesmente voltou para o imóvel e ela ficou 3 anos brigando na justiça para poder morar, gastando na justiça, gastando tempo e ainda perdendo dinheiro investiu e são 3 anos de investimento perdidos, né? Na verdade, essa lei, ela veio para agilizar, como disse o doutor, um processo extrajudicial. Porque, na verdade, é o seguinte, como era no passado, era a cláusula hipotecária. Você financiava o imóvel ficava no seu nome e o banco, quando tinha que retomar esse imóvel, como ele estava registrado no cartório de registro imobiliário, ele só podia, o tabelião do registro, ele só podia fazer qualquer formalidade nesse sentido se houvesse uma ordem judicial. Por isso que o Poder Judiciário ele era compungido nesse aspecto de retomada. Lógico que mesmo na alienação fiduciária, se haver aspectos de ilegalidade, de discussão, como o doutor aqui falou, de um mandato de segurança ou qualquer outro elemento jurídico que questione que o banco está cobrando uma coisa que é indevida, mesmo sendo pela alienação fiduciária, o mutuário ele tem o direito, sim, de inclusive sustar o procedimento de leilão ou da venda direta. Isso aí não tem problema. Agora, vamos ao aspecto da pessoa estar dentro do imóvel. Por exemplo, porque quando você faz um contrato com um banco, o imóvel que está ali, você está na posse, a gente chama direta. Você está dentro do imóvel porque você, como um contrato de locação, você está pagando as suas parcelas. Existe uma cláusula nesse contrato que ela chama de cláusula resolutiva. É a inteligência, no meu modo de ver, do direito brasileiro, que é esse direito, veio do direito romano, tem toda uma história. Então, essa cláusula resolutiva quer dizer o seguinte, você quando compra o imóvel financiado, você paga o imposto de transmissão bem imóvel, faz tudo, e vai registrado, por exemplo, comprou a caixa, está lá sobre o imóvel, sobre a propriedade da caixa e você na posse, né, do imóvel. O que é que acontece? Quando você termina de quitar, ela lhe dá uma declaração que você vai ao banco e resolve de imediato, sem pagar novo ITBI, não é nada, você vai pagar apenas essa averbação no cartório para transferir a propriedade do seu nome. Esse é
É o princípio básico, sem usar muito o jurídico, porque às vezes você sabe que televisão, às vezes nem todo mundo conhece do direito. Mas o que eu vejo de importante e de positivo nisso é que quando a pessoa está dentro, quando vai aquele imóvel retomado por inadimplemento, só pode ser por isso, quem vai adquirir, ele adquire o imóvel da forma que está sendo oferecido, com a pessoa que é uma pessoa que não tem mais o direito, é uma pessoa que ela está na ocupação ilegal, a gente fala nesse sentido, e quem compra, ela entra com ação específica, que é uma ação chamada de reivindicatória. Ela está dizendo, eu tenho uma propriedade para o juiz, e aquela pessoa que está lá é um ex-mutuário, ou o ex-mutuário alugou alguém, ou às vezes desocupou e alguém ocupou, ou vendeu um contrato de gaveta, aqueles contratos que a pessoa vende e não transfere no sistema financeiro de habitação. Então aquela pessoa, o juiz analisa, e o direito, o Código de Processo Civil, ele inclusive foi atualizado atualmente, e o juiz pode até dar uma liminar de imediato, de pronto, sem nem ouvir a parte, porque ela provou que aquele imóvel era de propriedade de quem está reivindicando. Lógico que você tem uns elementos assecuratórios, que é você fazer um depósito, até que comprove realmente que não tem nenhuma fraude, nenhuma manipulação, nenhuma desídia, e aquilo ali é muito mais rápido. Eu entendo que a gente tem que pensar sempre no consumidor, a gente tem que pensar no próprio cliente. Agora, a gente também não pode, doutor, penalizar, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro, por exemplo, existe Minha Casa Minha Vida na faixa associativa, na faixa 1, que é aquele que o cidadão não paga nenhum sinal, ele vai financiar em 10 anos, ele vai pagar uma prestação de 25, no máximo até R$80, e tem as condicionantes, porque o governo está subsidiando aquele, somos nossos impostos, nosso dinheiro que está subsidiando a habitação, aquele cidadão que para diminuir o déficit habitacional. Agora, o que é que acontece? Nesse período de 10 anos, ele não pode emprestar, ele não pode alugar, ele não pode fazer um contrato de gaveta, sob pena dele, e isso é a lei que diz isso, dele estar cometendo uma fraude ao sistema financeiro de habitação, que é um crime, e perder aquele direito que foi adquirido por ele, por circunstância da situação dele, que ele deve ganhar de 0 até 3 salários mínimos. Eu sou favorável, sim, eu acompanho o trabalho da associação, doutor Edson, eu admiro, eu sou uma pessoa totalmente protetiva aos direitos. Agora, a gente também não pode deixar que as nossas formas de sistema, ela possa ficar também muito fragilizada, até porque aquela lei do passado, que Deus permita que saia, que é a chamada lei do gesto, venha a atrapalhar um sistema que é o nosso dinheiro, que está sendo aplicado na habitação, que é um dos princípios constitucionais que a gente deve preservar. Agora, eu acredito, como existe associação, que você que tenha problemas com o seu contrato, tenha dúvida, tem que consultar. É um dos elementos necessários. A gente fala do direito do consumidor, do sistema constitucional de defesa do consumidor, são associações em proteção àquilo que está, vamos dizer assim, pelo menos à primeira vista, com suas cláusulas que podem ser abusivas ou até mesmo implantando aí taxas que são totalmente ilegais. Então, mas o grande problema nosso hoje é o que a gente luta muito lá em Brasília, como cresce, como sindicatos dos corretores, como sistema COFES, que é o Conselho Federal, junto com as demais instituições, é que a gente possa aperfeiçoar para dar acesso, mas também que dê garantia a quem investe na produção, porque se assim não for, também se tornaria um sistema muito desigual, apesar de que sempre o consumidor ele vai estar em primeira mão, porque ele é a parte mais frágil dessa relação, a gente entende isso. Ok, a gente vai dar mais um intervalozinho e voltamos daqui a pouquinho.
Voltamos ao Correio Economia, hoje discutindo a crise na construção civil e no setor imobiliário, com o presidente do Cresce da Paraíba, Rômulo Soares, e com o advogado Edson Duarte, da Associação Nacional dos Mutuários e Consumidores. O papo foi bom aqui, doutor Edson quis fazer uma parte e a gente conversou, quase que entra nesse terceiro bloco conversando. Diga aí, senhor. Então, embora a manifestação do colega, do doutor Rômulo, a respeito do equilíbrio que se tem que ter, né, entre o setor produtivo e o consumidor. O nosso papel, enquanto representante da ANMC, é na defesa intransigente dos direitos do consumidor, né? E, infelizmente, no Brasil, é claro que a gente vai sempre respeitar e dar o devido valor ao setor produtivo. Mas, infelizmente, no Brasil, a classe média ela acaba sendo penalizada, né, pagando a conta geral. A classe média ela paga a conta das altas classes e ela paga a conta das baixas classes. Eu penso que deve haver um equilíbrio, como, por exemplo, como a gente estava falando no intervalo, essa lei 9.514, que é a lei de alienação fiduciária, que desburocratizou os procedimentos para tomada, né, do bem do mutuário, do consumidor, o doutor Rômulo me lembrou, naturalmente, eu também já havia falado, ela, num primeiro momento, ela me parece afrontar preceito constitucional que diz que ninguém pode ser privado de seus bens a não ser por um devido e amplo processo legal, né? Ou seja, o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa me parece que não é prestigiado pela Lei 9.514, na medida em que, repito, ela é um instrumento de facilitação para que esse poder financeiro, né, maior dificulte ainda mais a vida da classe média, a vida do consumidor, como o doutor bem colocou, é o elo mais frágil da relação. A gente não está falando aqui em questão, não tem que haver Robin Hood, né, aquele que tira do rico para dar para o pobre, mas também, muito menos o que acontece muitas vezes nesse país, que tira-se do pobre para dar para o rico, o que torna a coisa bem gravosa. Na verdade, eu até concordo, doutor Edson, apesar do STF já ter se manifestado pela constitucionalidade. Eu só complemento, realmente eu complemento no sentido, aqui eu não estou fazendo defesa nem de banco, nem de ninguém, pelo contrário, eu sou um cidadão que eu luto, venho das lutas sociais, eu venho realmente de uma construção de vida do zero até o momento que eu estou aqui. Eu vim de uma família muito humilde, graças a Deus, e com muito orgulho. Agora, o que a gente tem que perceber, na verdade, aí esse programa nos dá a oportunidade, que é a economia, é que a gente não pode afetar o sistema econômico e o sistema produtivo do país. Porque, por exemplo, você me falou uma pergunta em um dos blocos anteriores, da inadimplência, tirando o sistema financeiro, porque o próprio construtor ele faz o papel do autofinanciamento. Hoje, não com tanta, vamos dizer assim, rapidez e com tanta facilidade, porque os bancos hoje realmente estão aí investindo muito. Houve uma mudança da questão do pós e do pré-fixado. Você sabe hoje, de uma forma direta ou indireta, a primeira e a última prestação que você vai pagar. Então houve uma evolução, mas a perfeição ainda não se chega, porque a gente tem que ter essa grande discussão, esse grande debate. Mas o que eu quero falar por exemplo, o construtor ele vai fazer um planejamento de 4 anos para construir sua obra e faz no seu contrato a alienação fiduciária, como o banco faz, como qualquer credor. Isso não é privilégio de ninguém, é privilégio de quem tem alienação para ser feita naquele contrato que você optou. Então ele faz a alienação do seu contrato. Chega um determinado período que o próprio consumidor, e aí sim o Poder Judiciário vem se pronunciando a favor, o consumidor diz: eu não tenho mais capacidade de pagar esse contrato. Então o próprio STJ já se pronunciou, você vai ser restituído, né?
tirando as despesas, evidentemente. Ali teve honorários do corretor, ali teve custos financeiros, ali teve custo de publicidade. Então, até 30% foi a decisão do STJ, pacificou-se das despesas, ele tira e devolve o resto. Mas aquele patrimônio volta para o patrimônio. É por isso que o consumidor é patrimônio do construtor, que vai ter que novamente colocar no mercado, fazer aquela toda sistemática de vender, porque o construtor não constrói para alugar, né? Ele não é a atividade que ele escolheu, ele constrói para vender, para tornar a diminuição do déficit habitacional, para que tenha dentro da sua atividade econômica a distribuição da riqueza, e ninguém melhor do que um economista como você saber disso. Então eu falo sempre isso, eu acho que a gente tem que buscar um equilíbrio, sempre buscando a facilidade do consumidor, como se tenta hoje. A gente debate, eu mesmo vou para lá, para Brasília, na madrugada de hoje para amanhã, 2 horas eu vou pegar o voo, para debater isso, para a gente debater melhorias para a facilidade do crédito, diminuição ainda mais da burocracia que possivelmente tenha, mas a gente tem também que ver o outro lado, que se a gente quer matar a galinha dos ovos de ouro, que é o sistema financeiro de habitação, ninguém vai ter a facilidade como foi no passado. A gente sabe, né, doutor, que chegou um caos no país na década de 90, de 80, que os bancos disseram, não vamos financiar mais. Foi onde surgiu o empresário fazer o papel. E isso teve realmente uma repercussão muito negativa, que eu espero que nunca mais volte no país como confisco de poupança. Nós esperamos todos. Romulo, o Sinduscom deu uns dados recentemente de distratos. Chega na casa dos 40%. Está nesse percentual mesmo? Chegou. O distrato é diferente da inadimplência, né? O distrato é exatamente aquilo que eu falei, porque o cidadão, por exemplo, ele fez um financiamento direto com o construtor, mesmo usando o sistema financeiro de habitação, durante a construção, são 4 anos, então ele comprou e está pagando aquele imóvel para financiar aqueles 30%, para financiar 70%, quando ele estiver pronto. Então, naquele decorrer do pagamento daqueles 30%, faltou fôlego, por algum motivo. Perdeu o emprego, houve uma separação, alguma coisa aconteceu que nesse percurso de planejamento ele não mais teve fôlego de cumprir com aquelas parcelas. Então, ele chega no construtor, ele ainda não financiou no sistema financeiro de habitação e faz o distrato daquele percentual. Se ele pagou dos 30%, 10%, vai se calcular exatamente todas as despesas que foi causada naquela operação e a devolução na íntegra da diferença, e o imóvel volta para o construtor. Então é mais ou menos isso. Que não deixa também de ser um inadimplemento, porque tem pessoas que simplesmente, ao invés de procurar o próprio incorporador para tentar essa negociação, deixa de pagar, e aí vai gerar vamos dizer assim, um grande buraco, que isso também atrapalha muito a questão, que o construtor fica impedido de rever aquele imóvel para o seu patrimônio e fazer uma nova operação. E alguém tem que pagar essa conta da inadimplência. Com certeza, né? Tem almoço gratuito. Nunca. Eu vou fazer uma pergunta para os dois. Romulo, é o momento de investir em imóveis? Você deu um exemplo no Jornal Correio há 2 semanas, que está mais barato pagar uma prestação de um imóvel do que o aluguel, né? É o momento de investir mesmo com essa crise, mesmo com essa insegurança de emprego, inflação, que dizem que está baixa, mas a gente não sente. É o momento de investir em imóvel? Eu tenho certeza, e eu vou afirmar com 2 exemplos. O primeiro exemplo é que os empresários estão fazendo seu papel. Eu digo o seguinte, imóvel não baixou. O que houve foi a flexibilização da operacionalização do negócio. Por exemplo, alguém tinha um empreendimento, eu vou dar um exemplo só, aqui no centro da cidade, que era 230 mil os imóveis. Ele
construiu 60 imóveis, ficaram 15. Esse saldo que ficou, o imóvel pronto, que ele vai pagar condomínio, energia, e a desvalorização natural, porque o imóvel vai ficando ali, e quem trabalha com avaliação, ele tem isso no cálculo matemático dele, da desvalorização, apesar de o imóvel estar lá, bonitinho, nunca ninguém ter morado. Então, o que é que o empresário faz? Vou te contar esse caso concreto. Ele baixou para 170 e ainda paga a escritura, porque ele pretende vender os 15 imóveis. E nessa venda do 15 imóveis, ele pega essa capitalização e investe naquele outro empreendimento com desconto na fábrica, na cerâmica ou em outros insumos. Então, é uma estratégia financeira que está acontecendo. Facilidade na forma de pagamento. Então, essa conscientização do momento, porque nós trabalhamos em um mercado que é a lei da oferta e da procura. Quando a oferta está escassa no sentido de compra, ela vai se enquadrar à realidade. É o que está havendo hoje. Quem quiser comprar um imóvel, você pode ter certeza, procure o seu corretor ou a sua imobiliária e vai achar o imóvel dentro do seu bolso. Certo. Edson, então, e quais são, assim, quais são os cuidados que o consumidor tem ao entrar no setor imobiliário, comprar um imóvel? O primeiro cuidado que ele deve ter, né, é se acercar, né, da regularização do imóvel, né? Isso é muito simples, Fábio. O Dr. Rômulo sabe bem disso, que é expert na área, né? Como corretor de imóveis e presidente do Cresce. É muito simples você descobrir se um imóvel ele tem alguma ilegalidade, algum vício de ilegalidade. Basta tirar uma certidão. Lá no Rio de Janeiro a gente costuma chamar de certidão de ônus reais. Aqui de inteiro e teor. Inteiro e teor, isso. Aqui o pessoal chama de inteiro e teor. Tirando uma certidão de inteiro e teor, ela revela ali quem é o real proprietário do imóvel, se pesa sobre o imóvel algum ônus hipotecário, por exemplo, né, ou qualquer outro ônus que venha dificultar aí a negociação do imóvel. Enfim, apenas pegando um gancho no que o doutor falou, sim, eu concordo com o doutor em relação a se é vantajoso comprar um imóvel, se o momento é propício para se comprar imóvel, é propício. Talvez não por uma questão das mais altruístas, vamos dizer assim, mas porque a crise econômica, ela dá essa flexibilidade da pessoa estar atingida e então ter que vender o imóvel por um preço até inferior ao que efetivamente esse imóvel poderia ser vendido. Pois agradecer a vinda dos dois, né? O debate está muito bom e a gente tinha assunto para mais tempo. O Correio Economia volta na próxima terça-feira. O tema a gente vai analisar essa semana e provavelmente, pode sim. Queria agradecer novamente aos dois a presença. Espero que os conflitos nessa área sejam menores e espero que os preços, né, sejam abaixo um pouquinho. Você disse que os preços vão ficar mantidos e sim estão dando mais opções de compras, mas com os preços um pouquinho menores para caber no bolso dos consumidores também. Agradecer quem está assistindo a gente e na próxima terça-feira a gente volta com mais um Correio Economia.